Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos num vídeo agora que nós vamos tratar de uma temática muito importante da fé cristã. Então siga o nosso canal, dê um joinha, faça seus comentários. Hoje nós vamos falar sobre uma outra temática muito importante dentro da teologia, do que também é chamado de doutrina cristã ou sistemática. Nós vamos falar sobre a triunidade de Deus. E de alguma maneira vamos expandir o nosso conhecimento, a revelação de Deus sobre si mesmo. O que é a Trindade? A palavra Trindade, é claro, não aparece nas Escrituras. Tampouco vemos termos como triunidade, trino, trinal, subsistência ou essência na Bíblia Sagrada. Mesmo assim, nós as usamos e muitas vezes nos apoiamos nesses termos teológicos para tentar expressar essa doutrina tão difícil de se explicar. Além disso, embora essa doutrina não esteja explícita no Antigo Testamento, muitas vezes se diz que ela está implícita no Antigo e explícita, obviamente, no Novo Testamento. Mas explícita significa caracterizada por uma expressão total e clara. E é um adjetivo difícil, obviamente, de ser aplicado a essa doutrina, até porque a mente racional tem muitas limitações e dificuldades de compreender essa doutrina tão importante que é a doutrina da Trindade de Deus ou triunidade de Deus. Mesmo assim, a doutrina aparece nas Escrituras e, portanto, trata-se de um ensinamento bíblico ou de uma doutrina cristã. Qual é a contribuição do Antigo Testamento quando nós lidamos e tratamos da triunidade de Deus? Inquestionavelmente, queridos, o Antigo Testamento enfatiza essa unicidade, essa unidade de Deus. Contudo, é claro, há uma sugestão clara de que no ser divino existem pessoas distintas. Assim, é possível dizer que o Antigo Testamento também tem insinuações que permitem uma revelação posterior da triunidade de Deus. E vejamos quais são elas. Nós vamos abordar agora quais são elas. Primeiro, a ênfase na unidade de Deus. O famoso Shema, nós já falamos em vídeos anteriores, de Deuteronômio 6,4, se tornou a confissão de fé básica do judaísmo. E ali, o Shema ensina a unidade de Deus. Ele pode também ser traduzido como: o Senhor nosso Deus é um só Senhor. É um só Senhor. O Senhor nosso Deus, o Senhor é um. O Senhor é nosso Deus, somente o Senhor. Essa última tradução ressalta a singularidade de Deus mais do que a sua própria unidade, mas implica que é um só Deus, descartando toda e qualquer forma de politeísmo. Quais são outras passagens que falam acerca da unidade de Deus? Êxodo capítulo 20, versículo 3, Deuteronômio 4, 23, Deuteronômio 32, 29, Isaías 45, 14 e Isaías 46, 9 insistem nessa lealdade a Deus, o Deus triuno, o Deus todo-poderoso que fez os céus e a terra, o Deus único, Deus verdadeiro, Deus da Bíblia, o Deus dos cristãos, daqueles que creem que a palavra de Deus é a única regra de fé e de conduta de nós cristãos, ok? Então, a segunda expressão são as palavras plurais que nós podemos encontrar, segundo o princípio bíblico, quando nós tratamos da triunidade de Deus, são as palavras plurais com relação aos nomes de Deus no Antigo Testamento. A própria palavra, por exemplo, Elohim, mostra a grandiosidade e a supremacia ilimitada do Deus da Bíblia, desse Deus tremendo que é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Ou seja, deduzir a pluralidade de pessoas a partir de um nome é algo talvez até dúbio, mas no entanto, quando Deus fala sobre si mesmo com pronomes plurais, nós podemos ver isso em Gênesis 1, 26, Gênesis 3, 22, em Gênesis 11, 7 e em Isaías 6, 8. Esses verbos estão no plural, Ou então são verbos, que estão no plural. Lá em Gênesis 1, 26 nós vemos isso, em Gênesis 11, 7 também parece indicar essa distinção de pessoas
dentro da própria Trindade, ainda que apenas pluralidade, não especificamente Trindade sendo demonstrada nessas palavras. Então a palavra aqui é Elohim, é um nome plural para Deus. Outra palavra muito importante quando nós estamos falando da triunidade de Deus é a palavra o anjo do Senhor. Ainda que essa designação possa se referir a qualquer um dos anjos de Deus, conforme 1 Reis 19:7, versículo 5 também dá um destaque sobre isso, algumas vezes esse anjo é chamado de Deus, embora seja distinto dele. Talvez seja uma cristofania, ou seja, uma aparição no Antigo Testamento da própria pessoa de Jesus. Nós vemos isso em Gênesis 16:7, de 7 a 13, e vemos isso em Gênesis 18, de 1 a 21. E Malaquias 3:1 também fala sobre isso. Isso aponta para uma distinções pessoais dentro da deidade, ou seja, dentro da divindade. Como o anjo é chamado de Deus, ele dificilmente poderia ser um profeta, fazendo, nos tempos proféticos o que os profetas passaram a fazer posteriormente, ok? Quem destaca isso aí é um erudito bíblico chamado Edmund Jacobs, na sua obra Theology of the Old Testament, ou seja, Teologia do Antigo Testamento. Distinção de pessoas, é muito importante nós pensarmos quando estamos falando da triunidade de Deus. Algumas passagens aparentemente distinguem as pessoas que formam a deidade. Por exemplo, o Senhor é distinto do Senhor. O Senhor é distinto do Senhor. É uma terminologia bíblica que se encontra lá no Gênesis 19:24 e em Oséias também 1:7 fala desse Senhor sendo distinto do Senhor. Segundo terminologia é a palavra o Redentor, que deve ser divina, é claro, é uma referência a Deus, e é distinto também da palavra Senhor, lá em Isaías 59:20, você vê essas duas palavras perambulando ali no trecho bíblico. E claro que não é colocado de qualquer maneira, foi bem pensado, orientado e direcionado pelo Senhor. Em terceiro lugar, o Espírito, a palavra Espírito com E maiúsculo é distinto de Senhor também. Nós vemos isso em Isaías 48:16, Isaías 59:21, Isaías 63:9 e também o versículo 10 de Isaías 63. Ou seja, nesses versículos, o Espírito é pessoal e também está ativo. Ou seja, é o Espírito Santo, é o Espírito do próprio Deus, ou seja, é um ser pessoal e é um ser ativo, ok? Fazendo parte, obviamente, é a terceira pessoa da Trindade. Outro termo muito importante quando nós estamos falando da triunidade de Deus é a sabedoria de Deus. Muitos teólogos, como por exemplo Berkhof, Payne, Thyssen, esses três teólogos, veem a personificação da sabedoria de Provérbios 8, de 12 a 31, como uma referência a Cristo e, portanto, uma indicação da Trindade no Antigo Testamento. No entanto, nos parece aqui melhor não entender essa passagem como apenas um prenúncio de Cristo, mas sim vê-la como uma descrição do caráter eterno da sabedoria como um atributo de Deus. Como deveríamos então avaliar a contribuição do Antigo Testamento para essa doutrina, a doutrina da Trindade? Berkhof, na sua obra Teologia Sistemática, concluiu que existe uma clara antecipação da revelação total do Novo Testamento, mas o uso da palavra clara pode fazer disso uma declaração superestimada por muitas pessoas. Então a conclusão de um outro teórico, que é Payne, outro erudito da palavra de Deus, teólogo, parece mais correta. Para ele, ou seja, para Payne, o Antigo Testamento contém sugestões genuínas das pessoas que formam a divindade. E também poderíamos colocar dessa maneira: a doutrina existe apenas de forma seminal no Antigo Testamento. E é questionável que, se não fosse pelo surgimento dessa doutrina no Novo Testamento, talvez soubéssemos muito pouco acerca da triunidade de Deus. Apenas pelo Antigo Testamento, o que essas sementes, esses flashes, esses vislumbres acerca da Trindade existem no Antigo Testamento, ok? Então é necessário a revelação de Deus através do Novo Testamento. Essa doutrina, a doutrina da triunidade de Deus, se torna muito mais clara, muito eficaz. Qual é a contribuição do Novo Testamento quanto à doutrina da triunidade de Deus? Apesar do Novo Testamento
né, amados, do Novo Testamento, não possuir uma declaração explícita sobre a doutrina da Trindade, ele contém muitas evidências sobre a triunidade de Deus, uma vez que a expressão esses três são um, em 1 João, por exemplo, 5,7, aparentemente não faz parte de alguns dos manuscritos das Escrituras. Essa evidência possui duas linhas de raciocínio. Ou é algo que insiste que existe apenas um Deus verdadeiro, e a outra linha é que apresente o Jesus homem e o Espírito Santo, ambos afirmando serem Deus. Enfatizar a unicidade, ou seja, ser um, ao mesmo tempo que se ignora a triplicidade, ou seja, ser três, acaba gerando um conceito de unitarismo, o que é claro para nós cristãos protestantes, fé reformada, fé cristã, né, é uma heresia. O unitarismo é uma heresia. O unitarismo diz que só é um Deus, não existe essa questão da trindade, né? Na verdade existem três manifestações diferentes do mesmo Deus, dizem eles, o que é uma heresia, algo terrível. O unitarismo é um grande perigo que existe hoje nos meios cristãos. Enfatizar, né, a triplicidade, ou seja, são três pessoas, esse ser três, né, enquanto se ignora a unicidade, ou seja, o ser um de Deus, leva a esse triteísmo, como fazem, por exemplo, os mormons. Aceitar ambos resulta na doutrina da triunidade. Aceitar ambos, ou seja, o ser um, a unicidade, e a triplicidade, o ser três pessoas distintas, a um só Deus, todos são plenamente Deus, resulta então no entendimento correto acerca da doutrina da triunidade de Deus, de maneira bíblica, escriturística, como assim nós pensamos. Então tome cuidado com a unicidade, né? Tome cuidado com conceitos equivocados como unicidade não, ao unitarismo. Tome cuidado, a unicidade nós cremos, a triplicidade também, ou seja, a unicidade a um só Deus, a triplicidade são três pessoas distintas, é isso que nós cremos como doutrina da trindade de Deus. Qual é a evidência da unicidade de Deus, ou da triunidade de Deus? Assim como no Antigo Testamento, o Novo Testamento também insiste na existência de apenas um Deus verdadeiro, Deus da Bíblia, Deus das Sagradas Escrituras, diferente dos outros deuses que são falsos. Existem milhões de ídolos, né? Principalmente lá na Índia, na China, vários nomes de Deus para todos os gostos, mas a Bíblia Sagrada deixa muito claro que só existe um Deus verdadeiro. Por exemplo, 1 Coríntios 8, de 4 a 6, fala isso. Efésios 4, de 3 a 6, fala dessa unicidade de Deus. Tiago 2, 19, são claros exemplos dessa evidência da unicidade. Vou repetir, a unicidade é de Deus e a triplicidade também é de Deus. O que é errado, o que é uma heresia, é o unitarismo, que acaba, né, enfatizando que Deus são três manifestações distintas de Deus e não três pessoas distintas. Então, cuidado que nós temos que ter quando nós estamos falando sobre a trindade de Deus, para não cairmos num equívoco, numa heresia terrível. Qual é a evidência da triplicidade de Deus? Ou seja, que são três pessoas distintas, mas a unicidade declara que há um só Deus. Primeiro, o Pai é reconhecido como Deus na Bíblia. Não há debate aqui, né? E muitas passagens ensinam isso, como por exemplo João 6,27, 1 Pedro 1,2 fala desse Pai que é reconhecido como Deus para cada um de nós, que nos dizemos, que nos nomeamos e declaramos que somos cristãos. Segundo lugar, Jesus Cristo também é reconhecido como Deus, já falei isso em alguns outros vídeos, ou seja, ele próprio afirma possuir algo que somente Deus tem, como por exemplo a onisciência. Nós vemos isso claramente lá em Mateus 9,4, tá bom? Mateus 9,4 fala sobre esse assunto. O que mais? A onipotência de Deus. Também Jesus afirma que ele é onipotente. Está lá em Mateus 28,18. Também fala no versículo 20 da onipresença de Deus. Ou seja, ele, Cristo, fez coisas que somente Deus pode fazer. E as pessoas de seus dias reconheceram isso
ainda que muitas vezes uns e outros religiosos relutassem com relação a isso. Como, por exemplo, Jesus perdoou pecados, está lá em Marcos 2, de 1 a 12. Ele ressuscitou mortos, está lá em João 12, 9. Além disso, o Novo Testamento mostra outras obras que somente Deus poderia realizar em Cristo, como sustentar todas as coisas com o seu poder, conforme Paulo declara lá em Colossenses 1,17. Também como a criação do mundo, conforme descrito em João 1,3, somente Deus podia criar todo esse universo e todo mundo criado. E também o juízo futuro de todos, que também está lá em João, capítulo 5, versículo 27. Aqui Cristo está como o juiz futuro de todos os homens, ok? Então, a última frase também de João 1,1 relaciona a deidade total e verdadeira com a palavra, o Logos de Deus, a pessoa de Cristo. Ou seja, essa frase seria mais bem traduzida como o Verbo era Deus, o Logos era Deus. E a exegese correta não permite a tradução utilizada como, por exemplo, pelas Testemunhas de Jeová, que diz o Verbo era um Deus, coloca Jesus como mais um Deus, ou como mais um mestre da sabedoria, como falam e declaram os Testemunhos de Jeová. O que é um equívoco e é uma heresia bíblica, fazer essa alteração na palavra de Deus, como eles assim fizeram. Ou seja, a palavra Deus não possui artigo, e se devesse ser entendida como algo indefinido, como se fosse mais um Deus, essa seria a única vez no Evangelho de João que essa forma seria usada. Isso faz com que seja altamente improvável em termos gramaticais e históricos que aqui seja algo indefinido, como se fosse mais um dos deuses do mundo. João não poderia ter escolhido maneira mais precisa de expressar as verdades que o Verbo era Deus, e mesmo assim distinto do Pai, porque são três pessoas distintas, todas elas são plenamente Deus e há um só Deus. Essas são as três verdades fundamentais com relação à triunidade de Deus. Vou repetir, são três pessoas distintas, todas elas são plenamente Deus, há um só Deus. Quais são as demais evidências, no Novo Testamento da triunidade? Mateus 28,19 declara melhor tanto a unicidade como a triplicidade ao associar igualmente as três pessoas e unir todas elas sob um único nome. Outras passagens, como por exemplo Mateus 3, 16 a 17 e 2 Coríntios 13, 14, associam igualmente as três pessoas da triunidade, mas não contém a forte ênfase da unidade como em Mateus 28, 19. Quais são algumas considerações importantes para essa definição da Trindade? Primeiro, e nós vamos falar no vídeo seguinte, ok? Deus te abençoe, graça e paz de Jesus. Continue conosco nesse estudo sobre a triunidade de Deus. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você. Louvado seja o Senhor. Amém e amém.